E a gente começa o NT Sul de hoje falando da declaração do imposto de renda. Restam poucas horas para enviar todos os documentos e não ficar em dívida com o Leão. E eu estou aqui no estúdio com o nosso convidado, contador Roberto Dreves. Tudo bem, Roberto? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Sempre é uma honra a gente poder mostrar e declarar o que vamos fazer com os nossos impostos de renda. E tem que correr, né? Porque o prazo é agora fim de maio. Já temos praticamente só 24 horas, né? A correria está grande lá, muita gente atrasada chegando. O pessoal está muito atrasado, o pessoal deixou, com a prorrogação, o pessoal deixou para a última hora, né? Então a gente está assoberbado de trabalho e tentando resolver esses problemas, né? Ok, bom, vamos tentar então aqui ajudar quem deixou para a última hora. Ontem a gente trouxe, Roberto, aqui uma reportagem falando sobre o prazo final do imposto de renda e a gente percebeu nas mensagens que nós recebemos muitas dúvidas das pessoas ainda sobre a declaração. Então nós já agrupamos aqui algumas dessas perguntas e o seu Roberto vai nos ajudar. Vamos dar uma olhadinha na tela aqui, algumas dessas questões, desses questionamentos que chegam para a gente. Pergunta da Sheila Correia. Quem tem mais de 66 anos está isento da declaração do imposto de renda? E aí, seu Roberto, tem alguma isenção considerando a idade? Não, a idade tem uma isenção, que seria 24.700. Mas como a gente chega aos 65 anos de idade, a Receita Federal deu uma isenção para todos aqueles que ganham até 24 mil, seriam isentos do imposto de renda. Só que tem uma coisa, quando a gente vê essa pergunta, e se a pessoa tem outros rendimentos, vamos supor, ele é aposentado, né, e ele ganha aluguel, ele ganha arrendamento, ou ele trabalha numa outra empresa e tem um rendimento, aí só isento os 24 mil. A outra parte é tributada. Entendi. Aí, nesse caso, tem que fazer a declaração. Exatamente, está obrigado a fazer a declaração de renda. Então, respondido aqui para a Sheila, então tem aí essa isenção até 24 mil reais. Se passou disso, tem que fazer a declaração em relação ao restante. Bom, vamos voltar aqui para a tela. Tem mais perguntas, mais dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos sanar essas dúvidas aqui. Pergunta da Ana. Quem precisa fazer declaração de imposto de renda? Por quê? Bom, a imprensa está falando, né, seu Roberto, que o prazo está terminando, tem muita gente, quem sabe, não está habituado com isso, em dúvida. E aí, vamos ter aquele básico, quem tem que declarar? Quem tem que declarar é quem ganhou acima de 28.900, uns quebradinhos, não me recordo assim, né? Quem ganhou isento, no caso, 40 mil reais. O que é isento? Seria a poupança, juntamente com um seguro, né, que são partes isentas, que ele, então, é obrigado a declarar. Quem é produtor rural, quem ganhou a 148 mil, né? E quem tem um patrimônio de 300 mil. Esses estão obrigados a fazer a sua declaração de renda. Ok. E olha, quero convidar você que está em casa aí, ligou a sua televisão, está de olho aqui no NT Sul, tem alguma dúvida sobre o imposto de renda? Corre aí, mande mensagem para a gente no WhatsApp, dá tempo ainda da gente responder a sua questão também, 51997697129. Vamos continuar aqui respondendo quem já mandou antecipadamente e vamos tentar responder a sua de casa também. Pergunta aqui do César. Saque FGTS, saque aniversário, saque PIS/PASEP precisam ser declarados? Como proceder? A pessoa vai lá fazer a declaração, era um direito dela e aí tem que colocar também na declaração? Se ele não colocar esse valor, as declarações de renda, ele comprou um bem. E aí ele ganhou X salário. E se ele não tem o fechamento entre a compra do bem e o salário, vai faltar dinheiro. Então, como ele pegou lá no fundo de garantia, ele declara, ele é isento essa parte e vai colocar. E aí vai completar a renda para comprar o bem. Entendi. Ok, vamos adiante aqui. Tem mais perguntas. Aqui o telespectador não se identifica e a gente respeita esse direito, de todo modo, vamos tirar a dúvida. Quem tem direito à restituição possui alguma vantagem se solicitar recebimento pelo Pix, chave CPF? Inclusive a Receita está incentivando, né, seu Roberto? É o que a Receita esse ano, numa inovação, a Receita está incentivando todas aquelas pessoas que não têm conta, mas que declaram com o Pix, esses vão receber mais rápido, né? A nossa dúvida que paira no ar é o seguinte: por que com o Pix vai receber mais rápido, se ele pode ser na conta corrente também? Sim. Seria rápido, né? É uma incógnita que a gente ficou aí, mas
a Receita está fazendo isso aí. Aí é a critério de quem vai declarar. Exatamente, tranquilo. Então tá jóia. Vamos adiante aqui, vamos ver quais outras dúvidas que chegam para a gente. Pago MEI, preciso declarar imposto de renda? Só um contabilista pode fazer ou eu consigo prestar contas? Essa pergunta, inclusive, chegou ontem. Então, vamos diferenciar essa questão do MEI, contas pessoais, como é que o povo faz? Quando a gente é MEI, nós somos duas pessoas. Uma, a pessoa física, que é MEI, a pessoa particular, que é o Roberto, né? E o MEI, que é o Roberto MEI. Então, eles são duas pessoas distintas. Aquela declaração do MEI, ele está obrigado a fazer. Porque se ele não fazer, ele vai perder também o prazo da entrega do MEI, que é também amanhã, o último dia, e se ele está obrigado a fazer a declaração de renda, aí ele também teria que fazer a declaração de renda. Então aí tem um ponto importante, né, que é cuidar para não misturar aí as Exatamente, finanças, né? São duas pessoas ao mesmo tempo, numa só, né? O MEI e a pessoa física. Muito bem, vamos adiante aqui. A gente tem mais perguntas. O Pedro Silveira, quem é MEI precisa fazer duas declarações? Acho que já está respondido aqui. Exatamente, eu já respondi, né? São duas declarações, uma do MEI e a outra da pessoa física. Muito bem. Tem mais, temos mais perguntas que chegam aqui. A Janete Souza, ainda pode fazer destinação de algum percentual do imposto de renda ao fundo da criança e do adolescente? Tranquilamente pode fazer, e que eu acho que nós temos que fazer isso porque estamos deixando dentro da nossa comunidade esse recurso. E esse recurso que nós estamos pagando era o dinheiro que ia para a Receita, ia para o governo federal. E assim fica na nossa cidade e é onde nós podemos fiscalizar o recurso que está sendo empregado. E o que acontece? Nessa pergunta ainda faltou uma coisinha. A pessoa que pode declarar, ela tem que ser a declaração completa, ela não pode ser a simplificada. Porque se ela fizer a simplificada, ela não vai ter vantagem nenhuma. E se ela for a completa, ela vai fazer as duas coisas. Uma, vai ajudar a criança, vai ajudar o idoso, a nossa comunidade e também o governo cumprir a sua obrigação. Fica o incentivo, né? Ao fazer a declaração do imposto de renda, fazer essa destinação, então, de parte do imposto para esses fundos, no caso aqui em Cachoeira do Sul, o Fundo da Criança e do Adolescente, que é o Fundica, né? Isso aí. Temos mais perguntas aqui? Acho que temos. A Luciana Moraes, que tipo de comprovante de gastos pode gerar desconto do imposto de renda? Todo mundo querendo fugir, né, de pagamento, então... Eu acho justo. Vamos achar caminhos, né, seu Roberto? Todo documento que a gente pode fazer para abater no imposto de renda seria a educação, né? Quando o pai paga lá o colégio particular e paga caro, né? Ele pode abater o médico, o dentista, o fisioterapeuta, né? O hospital. Essas são dedutíveis do imposto de renda. Muito. E, de preferência, estar com os comprovantes na mão, porque poderá a Receita solicitar o comprovante. Ok. Bom, vou perguntar agora aqui para o seu Roberto sobre uma questão que talvez seja bastante comum no Brasil. A gente estava falando antes de começar aqui o programa, né, Roberto? Que é a questão da informalidade. Muita gente que tem ganhos, recebimentos que são informais, ou seja, ele não tem um contra-cheque ou não emitiu uma nota, mas recebeu por um serviço prestado. Como é que fica? Daqui a pouco, mesmo na informalidade, ele ultrapassou aquele limite, né, de isenção. Como é que faz? Bom, eu vou dar um exemplo prático. Um jardineiro. Um jardineiro, ele não vive com o salário mínimo. Ele ganha mais. Como ele ganha mais, ele também é aposentado. E aí a gente começa a fazer os cálculos. Se ele é aposentado, ele ganha o salário de aposentado. Mas o salário de jardineiro, ele estaria obrigado a fazer a sua declaração de renda. Só que eles não fazem, o pessoal não faz, né? Aí quando vai fazer uma compra no comércio ou no banco, pegar um financiamento, aí que se aperta, né? Entendi. Eles não têm a comprovação do valor que deveriam declarar, né? Então, eventualmente ele pode gastar mais do Exatamente. E aí o governo vai ter ciência disso. O governo não vai saber, mas daqui a pouco faz, né? Há pouco tempo mesmo, um cliente lá me contou um assunto até que eu achei estranho, que uma pessoa recebia a Bolsa Família,
né? E a Receita Federal simplesmente cortou a Bolsa Família. Aí a pessoa ficou indignada, foi saber por que haveria o corte, né? Só que essa pessoa, no mercado, no mês, ela gastou R$ 2.500. Então, o que aconteceu? Ela ganhava a Bolsa Família e tinha um outro serviço. Então, ela não teria, né, que ganhar a Bolsa Família. E, nesse caso, a Receita pegou. Pode acontecer. Foi até uma coisa assim que até eu estranhei quando houve a notícia. Mas, como nós estamos interligados hoje, o nosso CPF é para tudo, eles podem pegar e fazer, né? Claro. Vamos então para a tela, tem mais perguntas que já estão chegando desse momento. Luiz, aliás, primeiro aqui a pergunta do Diego. Quem tem 77 anos precisa declarar o imposto de renda? Já está mais ou menos na linha da pergunta que a gente respondeu antes, né? Exatamente. Quem tem que ver as duas, a sua fonte de renda, né? Se não apresentar, tu não consegue mostrar. Mas no caso dos 77 anos, ele teria obrigação de fazer, se ele tem mais o valor dos 28 mil, né? Tá, então considerando aqui, ele tem aquela faixa também de isenção, exatamente. Né? Mas só que ele tem que fazer o ajuste. Muito bem. Quem mais? Temos aqui mais perguntas. Só fazendo aqui uma correção. Então aquela pergunta de antes foi do Diego, tá? E agora sim que a gente vai trazer aqui a pergunta do Luiz. Minha mãe tem pensão e aposentadoria de um salário mínimo cada. Tem que declarar? Vou dizer para ti o seguinte, ó. No caso, se ela não tiver 65 anos e ela tiver a pensão e a aposentadoria, tem que fazer. Porque vai passar da faixa. Vai passar da faixa. Casualmente, agora de manhã eu fiz uma. Então está respondido aqui para o Luiz. Bom, a gente está recebendo aqui muitas perguntas e a gente quer agradecer aqui aos nossos telespectadores. A gente espera ter ajudado aqui, tirando algumas dúvidas com o Roberto Dreves, que gentilmente, contador, nos atendeu nesta terça-feira. E fica aí a dica, né, para você que está em casa. O prazo, então, para a declaração está terminando, né, seu Roberto? Agora, até amanhã, dia 31, às 23 horas e 59 minutos. Para a gente fechar, então, quem não fez a declaração, acabou de perceber agora que tem que declarar, o que faz? Procure um contador ou faça a sua declaração de renda, né? Se ele tem condições de fazer, ele que faça. Senão, ele procure um contador que ele vai atender. Perfeito. Roberto, muito obrigado pela participação com a gente, por ter estado aqui no Jornal Tirando Dúvidas. Eu que agradeço, Daniel, e é um prazer a gente prestigiar isso aí. Perfeito.